Recentemente, a série Lucifer foi salva do cancelamento pela Netflix. Vamos aproveitar a situação para falar um pouquinho da série e relembrar outras que tiveram a mesma sorte. Shasugarai! Lucifer foi produzido originalmente pela Fox, baseada no personagem Lucifer Morningstar, criado pelo Neil Gaiman para os quadrinhos do Sandman. Assim como acontece nos quadrinhos, a série mostrava o Lucifer se cansando de ser o Senhor dos Infernos e tentando levar uma vida normal na Terra. Mas na série ele tem um certo envolvimento com a polícia e acaba se tornando uma espécie de assessor investigativo. Mesmo com as diferenças entre os quadrinhos e a série, Lucifer conseguiu conquistar um público cativo, mas não foi o suficiente para ser renovado para uma quarta temporada. Alguns episódios da quarta temporada até mesmo chegaram a ser produzidos e foram exibidos pela Fox, mesmo assim, o canal resolveu cancelar a série. Depois disso, o público iniciou uma campanha para que ela fosse salva por algum serviço de streaming ou por outro canal. O Amazon Prime Video chegou bem perto de comprar os direitos de produção e distribuição, mas quem acabou ficando com eles foi a Netflix. Agora nós teremos uma quarta temporada com apenas 10 episódios, o que está dividindo muita gente, já que tem muitos fãs que preferem mais episódios para ver mais do personagem, enquanto outros acham que esse formato com 10 episódios é ideal para a série, já que assim eles se focam apenas na história e deixam um pouco os episódios filler de lado, aqueles episódios que só estão ali para encher linguiça. Tem também uma parte da galera que tá torcendo para que com isso eles se aproximem um pouco mais do personagem nos quadrinhos e tragam mais de elementos sobrenaturais que na série estavam sendo deixados um pouco de lado em prol da investigação. E não é isso que a galera quer ver, né? A quarta temporada de Lucifer, produzida pela Netflix, ainda não tem data de estreia, mas vocês fiquem ligados na Legião dos Heróis para novas informações. Mas outra série que foi salva pela Netflix foi Longmire. Criada pelo canal A&E, ela mesclava um pouco de drama com faroeste, foi extremamente aclamada pela crítica e conseguiu índices de audiência extremamente altos na primeira temporada, mas esses índices foram caindo e a série foi cancelada depois de 3 temporadas. Percebendo o apelo dos fãs e o potencial que a série tinha, a Netflix comprou os direitos de distribuição e produção de Longmire, que ganhou mais 3 temporadas, sendo concluída em 2017. É muito legal a gente ver como uma série que começou em um canal, foi concluído na outra e ainda conseguiu agradar os fãs, né, cara? É basicamente o que acontece quando um diretor assume um filme quando o outro já tinha trabalhado há muito tempo, só que aqui é ainda mais complicado, já que a série já estava em andamento e uma nova produtora teve que continuar a partir de onde ela parou. É bem complicado, mas vamos torcer aí para que novas séries também repitam o sucesso que aconteceu com Longmire. E mais uma série da Fox que foi salva pela Netflix foi Arrested Development, responsável por consagrar grandes nomes que hoje são bem conhecidos, como Jason Bateman e o Michael Cera. A primeira temporada foi produzida em 2003 e mostrava uma família disfuncional com uma narração em off e um formato que lembrava muito um documentário, um estilo que é repetido em algumas séries hoje em dia, como Modern Family. Acontece que ela foi cancelada depois de 3 temporadas, em 2006. Os fãs até já estavam bem consolados, achando que nunca mais iam ver a conclusão de Arrested Development, até que em 2012, 6 anos depois, a Netflix comprou os direitos de produção da série e a gente teve uma quarta temporada com 15 episódios. Acontece que já estava difícil produzir a série nessa época, porque os atores tinham outros compromissos, eles já eram bem conhecidos, já tinham muitos trabalhos em Hollywood, então ficou complicado produzir mais episódios da série, e aí ela acabou entrando em mais um limbo e deixando os fãs preocupados mais uma vez. E aí, como é que vai ser o futuro de Arrested Development? Será que a série vai voltar? Será que ela vai ser concluída? 5 anos depois, a gente teve a quinta temporada de Arrested Development, que tá acontecendo agora na Netflix. Acontecendo mais ou menos, porque a gente teve os 8 primeiros episódios já liberados, eles já estão disponíveis para você assistir na Netflix, e os 8 últimos ainda não tem data de estreia, mas ainda devem chegar em 2018. E agora vamos fazer uma transição de Fox e Netflix para NBC, que foi responsável por salvar uma série aclamada pelos fãs, mas também foi responsável pelo fim de outras duas. A série que foi salva recentemente foi Brooklyn Nine-Nine, justamente cancelada pela Fox, que muita gente achou que ia ser salva pela Netflix, mas que acabou caindo nas mãos da NBC e já foi confirmada uma nova temporada com 13 episódios. O que pode deixar os fãs um pouco mais animados é que o co-criador de Brooklyn Nine-Nine, Michael Schur, também assinou um contrato para produzir mais 3 séries para a NBC, então já mostra que eles estão fazendo um contrato a longo prazo, estão planejando uma parceria de longa data, o que pode indicar que a gente deve ter novas temporadas de Brooklyn Nine-Nine pelo futuro. Mas a NBC não foi tão generosa assim com Chuck.
Não estamos falando do Brinquedo Assassino não, trata-se da série que mescla ação com comédia e espionagem, estrelada por Zachary Levi, que agora vai viver o Shazam nos cinemas. Depois da segunda temporada, os números de audiência já não agradaram o canal, que decidiu cancelar a série. Mas os fãs fizeram uma campanha tão grande que a rede de restaurantes Subway decidiu produzir a terceira temporada, ou seja, eles investiram o dinheiro necessário para uma nova temporada e eles custearam toda a terceira temporada, que foi produzida pela própria NBC, mas com o dinheiro do Subway. Porque sim, mas a galera pediu, mas não foi lá assistir. A terceira temporada até estreou com números de audiência favoráveis, mas aos poucos os números foram despencando. Uma quarta temporada ainda foi produzida com números de audiência ainda menores. Então a quinta temporada foi feita só pra concluir aquela saga mesmo. Ela foi bem mais curta que as outras e só concluiu a história para que os fãs tivessem um final feliz. Pra você ter uma ideia, a quinta temporada não teve nem 1/3 dos números que a primeira temporada teve. Então fica difícil, né, galera? Mas outra série que foi salva graças ao apelo dos fãs e que muita gente pede que retorne até hoje foi Community. Produzida originalmente entre 2009 e 2014, a série é a criação de Dan Harmon, que muita gente conhece hoje em dia por ter co-criado Rick and Morty ao lado do Justin Roiland. E se você já viu Rick and Morty, deve imaginar que a mente do Dan Harmon é uma loucura. E realmente é assim na vida real também, já que ele tá diversas vezes envolvido com problemas, o cara tem problemas com bebidas, com autoridades, então ele é uma pessoa bem complicada de se trabalhar. Foi justamente por isso que ele foi afastado da quarta temporada de Community. Com isso, os fãs já ficaram revoltados, né? Afastaram o criador da série, que tinha um apelo muito grande, muita proximidade com os fãs, ele colocava diversas referências que a galera entendia, e com a saída dele, muitos fãs pararam de acompanhar a série. Pra piorar, o Chevy Chase, que era um dos principais atores do elenco, também abandonou a série porque ele não estava gostando do rumo que o seu personagem estava tomando. A galera que conhece o personagem dele já sabe que ele tem um tom bem pejorativo, bem sarcástico, ele não estava gostando nada disso, ele estava achando que o rumo do personagem estava ficando muito racista, muito homofóbico, estava ficando muito pesado, e as pessoas na rua não conseguiam dissociar isso. Então acabavam achando que o próprio ator realmente era o que o personagem mostrava na tela. Ele decidiu se afastar até por segurança. Outros nomes grandes que estavam envolvidos na produção, como os irmãos Russo, que hoje são bem conhecidos da Marvel, tiveram que abandonar a série também, justamente porque começaram a produzir, a trabalhar na direção do Capitão América, o Soldado Invernal. Então, com isso, a série foi perdendo muito apelo. A NBC percebeu isso, ainda tentou trazer o Dan Harmon de volta na quinta temporada, mas não foi suficiente. Os números de audiência despencaram e a série acabou sendo cancelada. Mas mesmo assim, os fãs não queriam saber, iniciaram uma campanha com uma frase muito célebre que foi dita na segunda temporada pelo Abbott: 6 temporadas e um filme, já que foi uma frase que ele disse lá de uma das séries favoritas dele, que acabou sendo cancelada na vida real também. E com isso o Yahoo ouviu o apelo dos fãs, olha só, e graças ao Yahoo Screen nós tivemos a 6ª temporada de Community sendo produzida. Mas ainda tá faltando o filme, né? Diversas vezes o elenco se reúne, diversas vezes o Dan Harmon fala, e eles ficam ali naquela: a gente pode fazer um filme, a gente quer um filme, pode ser que saia um filme, mas ainda não tivemos nenhuma informação concreta. Talvez falte uma nova campanha aí para que o filme seja produzido. Mas e aí, galera, que outras séries vocês gostariam que ganhassem continuação, que foram canceladas e vocês queriam ver ganhando vida mais uma vez aí, sei lá, pela Netflix, Amazon Prime Video, Hulu? A gente tem diversos serviços de streaming. Aproveita que você vai descer ali para comentar, já deixa o like, se inscreve no canal, me segue também lá nas redes sociais, assim como nas redes sociais da Legião dos Heróis. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. A quarta temporada... Ô motocicleta, filha da... Percebê-lo. Até que em 2006... Não, que o Crocs. Eles estão usando o Croc na nova temporada, é isso. Ô, Vuvuzela! E se você já viu Rick and Morty... Que engraçado. Não,